Em 3 de abril de 1986, foi um grande dia que mudou a minha vida. Em 1985, eu dirigi uma moto bêbado e me envolvi em um acidente de tráfico e fui para a prisão. Minha esposa me pediu o divórcio quando eu saí. E eu preparei um plano detalhado para matar 8 pessoas da família da minha esposa. E até mesmo crianças na família que a encorajou a pedir o divórcio. A última coisa que eu fiz antes de executar esse plano foi encontrar com minha mãe em Goiânia-do. Depois reservei o ingresso de trem, saindo de Seul às 10h40 da noite. E era a noite de 3 de abril de 1986, quando eu estava na casa de minha mãe. Eu escutei uma voz audível que nunca havia escutado, antes 40 minutos de pegar o trem. Era tão alto como se fosse um trovão, que quase estourou meu ouvido. Falou assim bem alto: "Olhe, olhe." Me sentindo meio estranho, olhei para fora e olhei em volta, mas não havia ninguém. Duvidando de mim, voltei para o meu quarto, que estava à beira de acender um cigarro, e de repente o quarto se tornou claro. Estava surpreso e olhei para a porta do quarto e, na confusão do momento, naquele instante, eu gritei em choque. Bem, uma luz de arco-íris brilhava e havia algo andando para baixo na luz, olhando para cima. Era uma pessoa usando roupas brancas. Devido à luz brilhante, eu não podia ver seu rosto claramente, mas tinha aparência de humano. Depois de um tempo, uma carruagem retangular, puxada por cavalos, o acompanhava por trás. Havia 3 assentos na carruagem e o assento do meio estava vazio. E 2 pessoas vestidas de branco sentadas em ambos os lados. Se alguém que acredita em Jesus tivesse visto a cena, seria tocado grandemente, mas eu só estava pasmo, porque eu era ateu. Em um ponto, devo adicionar isto, que senti minha ira desaparecendo. Eu acordei minha mãe, que estava dormindo do meu lado. Mas parecia que ela não havia visto a cena, e ela me ignorou dizendo: "Não seja ridículo", e voltou a dormir. Eu olhei para a carruagem de novo e me assustei. Uma pessoa parecida comigo estava sentada no assento. O assento que antes estava vazio. Eu o toquei para ter certeza que ele era real. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Assim que eu sentei, a carruagem partiu. Depois disso, eu pude presenciar claramente o céu e também o inferno. Depois de passar por uma rua de ouro brilhante e deslumbrante, passei por um lugar que pessoas como eu estavam andando por um jardim de flores e as cheirando. Pude ver que as pessoas vieram de toda parte do mundo. Eu claramente vi o rosto do meu tio, da parte de minha mãe, que era cristão. Ele morreu de uma doença, porém não pude encontrar nenhuma marca de doença nele. Sua aparência era jovem, de mais ou menos 30 anos, de rosto e de corpo, parecido de como eu vi quando estava na 3ª ou 4ª série na escola. Paz e alegria, ausência de qualquer ansiedade ou preocupações do mundo, era claro. Podia ver em seu rosto. Ouvindo o som de música contínua, a carruagem dourada passava por casas douradas, muito brilhantes, depois de dirigir por alguns dias. Depois de chegar lá, os anjos, que não respondiam o que eu perguntava, eventualmente disse: "Aqui é o céu", com uma voz bem audível. Havia um número incontável de casas que se estendia pelo horizonte. Uma coisa em comum que eu vi em todas as casas, que nunca havia visto na terra, era que elas eram nitidamente organizadas e estavam prontas, esperando para um dono mudar para elas. Diferente de onde meu tio estava, eu não podia ver ninguém. Eu perguntei aos anjos, mas eles não me respondiam.
a carruagem de repente entrando em um lugar escuro, como se fosse noite. A única fonte de iluminação era uma luz resplandecente do tamanho de uma lua cheia. Tinha o formato de pessoas, vestido de roupas brancas como aquelas que dirigiam a carruagem. A música que eu ouvia antes já tinha parado. Medo entrou em minha mente. Antes que eu desse por conta, eu estava com medo. Agora que eles me mostraram as coisas mais lindas que eu nunca irei ver na terra, eles irão me matar? Uma luz com formato de humano estava iluminando uma pessoa antes que eu notasse. Eu pude testemunhar meu pai, que havia morrido 6 anos. Havia morrido 6 anos atrás. Ele quem ganhava o pão e tomava conta da família. Ele sucessivamente manteve a posição de erudito diretor. Quando ele estava vivo, ele passava uma ordem impetuosa para parar quando ele ouvia o J de Jesus. Quando esse homem estava na cama, à beira da morte, ele se tornou miserável e o seu corpo inchou tanto que podia estourar. Agora, diante de mim, eu vi meu pai sofrendo como se ele estivesse chegando à morte novamente. Serpentes azuis venenosas com cabeças triangulares, suficientes para esconder seu calcanhar, estavam ensanguentando o corpo de meu pai, subindo, se enroscando em volta dele e o mordendo todo. Eu estava chorando e o chamando, mas parecia que ele não me ouvia. O segundo lugar que eu fui, um grande número de pessoas estava junto, tentando escapar do fogo de uma placa de ferro semelhar a uma grelha. Era simplesmente um inferno. Eu vi outro conhecido lá. Ele era o irmão mais velho de meu pai, que viveu com a mentalidade de que dinheiro era tudo. Ele não podia ouvir minha voz tampouco. No lugar iluminado pela terceira luz, eu testemunhei um amigo que havia morrido em um acidente no tráfico. 3 terríveis cobras amareladas estavam apertando ele tão forte, se enrolando em volta dele, que seu rosto estava pálido. Esse amigo também gostava de beber, assim como eu, mas foi o que eventualmente morreu por causa do álcool. No lugar iluminado pela quarta luz, eu pude ver pessoas imergidas até a cintura em um pântano profundo. Pequenas bestas desconhecidas os ensanguentavam, subindo neles e os mordendo todo. Eu pude reconhecer 2 pessoas, um parente e um amigo de infância, que estavam inevitavelmente sofrendo, tentando escapar das bestas, arruinando seus corpos para a direita e para a esquerda. Eu não sabia no momento, mas descobri que o parente estava indo à igreja simplesmente porque ele ouviu que ir à igreja curava doenças e não havia fé. Não havia fé verdadeira. Ele perdeu seu tempo, indo à igreja pela metade, tendo um pé na igreja e o outro no mundo. Meu pai eu vi no inferno e meu tio eu vi no céu. Como eu nunca imaginei, o inferno que eu vi era um lugar inimaginável e cruel. Eu claramente vi meu pai, tio, amigo e parente em um lugar terrível e escuro. Não havia nada que eu pudesse fazer, senão chorar por eles. E eu que pensava que tudo acabava depois da morte. Encarei a verdade. Depois de testemunhar o inferno, a carruagem parou em um lugar onde todos os meus pecados cometidos com meus olhos, mãos e mentes, desde o nascimento, estavam registrados. Eu não pude contar quantos pecados eu cometi durante a minha vida, porque era categorizado em 132 categorias, e cada categoria havia subcategorias. No meio delas eu pude ver que o maior número de pecados estava no meio de coisas que têm a ver com bebida. Outra coisa que descobri, que há 2 coisas que não são pecados no mundo real,
mas é pecado no céu. Um é não acreditar em Jesus e o outro é ser contencioso ou xingar aqueles que acreditam em Jesus. Todos os meus pecados do passado foram registrados, até com a data e hora, como não ir à igreja rasgando e jogando, Bíblias no fogo, xingando, sendo desrespeitoso com amigos evangélicos, até os dando tapas e os chutando. Eu fiz uma pergunta a qual eu fiquei pensando o tempo todo lá. Por que você mostrou esses lugares a mim? Alguém que odiava Jesus excepcionalmente, em vez de mostrar alguém como meu irmão, que passou por fogo e água para acreditar em Jesus. Algo ao meu lado me respondeu: não é necessário que pessoas como seu irmão venham aqui. Alguém como você não pode testemunhar a outros sobre o céu e inferno até que eles vejam com seus próprios olhos. Era isso. Foi uma resposta correspondente com um versículo bíblico que diz que alguém como meu irmão, que consegue acreditar sem ver, será mais abençoado. Logo após, a carruagem começou a se mover novamente. De repente, eu ouvi uma voz alta e ressoante, perguntando firmemente: você acredita? A mesma voz que eu ouvi antes de ir para o Seol, para matar 8 pessoas, mesmo que eu nunca havia aceitado Deus como meu Pai eterno. Antes daquilo, eu estava disposto a aceitar Deus, naturalmente respondendo: Deus, eu acredito em Ti. Deus continuou dizendo: quando você voltar à terra, testifique sobre o céu e o inferno aos outros. Não adicione ou tire qualquer coisa do que você viu. Quando estávamos partindo, a última coisa que ele disse foi: eu vou sempre te guardar. Eu senti como se eu estivesse em uma longa jornada de muitos dias, mas era somente 11h10 da noite. Quando eu acordei me sentindo com medo. Tudo isso ocorreu em um espaço de 70 minutos. Não havia nenhum conceito de terreno lá, de tempo terreno lá. Voltando os meus sentidos, a minha mãe estava me olhando. Com um olhar intenso, ela disse que eu estava resmungando algumas palavras desconhecidas para mim mesmo, e eu não acordava, mesmo que ela tentasse me acordar. Logo depois disso, eu a disse exatamente o que eu havia visto. Minha mãe que gritaria se ouvisse só o J de Jesus. Estava em lágrimas depois de ouvir a história de como seu esposo está sofrendo. Ali minha mãe e eu nos tornamos discípulos de Jesus e fomos para a aula de batismo e nos tornamos da igreja. No mesmo dia, ela se tornou uma pessoa entusiasmada que vai à igreja o tanto quanto eu. Nesse momento, minha vida mudou 180 graus. Me tornou uma pessoa que fala palavras naturalmente, que somente dá glória a Jesus Cristo, em vez do que a mim mesmo. Eu pude me tornar e continuar a ser um missionário fazendo a obra de Deus. A última palavra que o Senhor me deu e que está sempre presente em minha mente: eu sempre te guardarei. É o que me trouxe até aqui.